Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras e vereadores. Boa tarde, colegas da mesa. Boa tarde, colegas da imprensa. E as pessoas que vêm mais uma vez a brilhantar nosso trabalho quando aparecem nas galerias e deixam a sessão muito mais bonita. Um bocado de coisa para conversar hoje, rapaz. Não falta assunto, viu, Vossa Excelência? Mas vou começar pelo começo de uma coisa que não diz respeito ao nosso trabalho do dia a dia, mas que certamente diz respeito à vida de cada pessoa que está aqui hoje, tanto aqui dentro quanto aqui nas galerias, que é a possibilidade de uma mini-reforma eleitoral, que a gente não pode chamar de uma reforma política, e que traz algumas obscenidades que não podem deixar a gente calado, que é o caso do chamado distritão, que vem sendo propagandeado de uma forma muito equivocada para poder enganar a população, que a gente não pode deixar. Então é preciso que a gente utilize nosso espaço da tribuna para poder explicar o que é o quê, e todo mundo que acompanha a gente pela internet, todo mundo que tem acesso às discussões que são debatidas aqui na Câmara, possa entender do que é que a gente está falando. Na prática, o distritão é o seguinte: você pega uma eleição que é proporcional, no caso do Legislativo, e transforma essa eleição em majoritária. É muito bonitinho chegar para a população e dizer assim: é um sistema muito melhor, porque quem tiver mais voto, o indivíduo, a pessoa que tiver mais voto, vai ganhar, não tem que fazer aqueles cálculos complicados de proporcionalidade, de coeficiente eleitoral. É verdade. Agora, na prática, o que é que isso quer dizer? Se a gente vive numa república, a gente vive numa democracia, e uma prerrogativa da democracia republicana, vereador Almir, é a existência de agremiações partidárias que dialoguem, que tenham propostas de governo, que tenham propostas políticas, e essas agremiações, de forma coletiva, chegam a decisões e disputam poder para que possam implementar aquilo que acreditam para a cidade, para o Estado, para o país. Quando você tira essa prerrogativa partidária, vereador Maguari, de se ter decisões em conjunto, de você partir para um pleito eleitoral com um coletivo de pessoas que têm o mesmo objetivo, que lutam pelo mesmo objetivo, você tem a possibilidade de chegar a um parlamento, como estamos hoje, e as minorias debaterem com as maiorias, para a gente poder dar seguimento, dar voz a todo mundo e debater na democracia. Como a gente está numa época da nossa vida, uma época da nossa história, que os partidos estão sendo criminalizados, que estão sendo muito desgastados, e aí precisamos ser bem honestos e honestas, por culpa dos próprios partidos, né? Ninguém quer saber mais de partido, ninguém quer saber mais de disputa eleitoral. O pessoal na rua acha que os partidos é só para arrumar safadeza, para fazer coisa ruim. Então a pessoa fica assim: se não precisa do partido, pode ser uma coisa boa. Mas não é, porque continua precisando do partido de uma forma muito mais drástica. Pelo distritão, os partidos continuam definindo quem serão os candidatos e quem serão as candidatas. Para as chamadas legendas, algumas que parecem praça de táxi, que a pessoa aluga, a pessoa vende, a pessoa empresta, significa que hoje quem controla essas siglas controlará não apenas como é que você usa o recurso eleitoral, mas controlará quem será candidato e quem não será candidata. Isso já de primeira, vereador Ricardo Cruz, já significa que novas candidaturas, como foi a de Vossa Excelência, como foi a minha, como foi da professora Ana Lúcia, como foi a de Fred, elas ficam prejudicadas, porque se o dono do partido, se aquela pessoa que controla a legenda do partido, muitas vezes na mala de um carro ou numa pasta debaixo do braço, não quiser que você se candidate, porque vai prejudicar ele ou ela, você não sai nem candidato. Então, o primeiro impacto é uma redução drástica da quantidade de candidaturas, principalmente da quantidade de candidaturas novas. Então, se o que a gente quer, estudantes de direito, é mudar a política através da mudança das pessoas que nos representam, o distritão significa o seguinte: quem tem mandato, quem está sentado em cima do CNPJ de um partido, não será eleito porque o povo vai querer, não. Será eleito porque serão as únicas candidaturas a que a população vai ser apresentada. Em vez da gente ter centenas de candidatos e candidatas, a gente vai ter algumas dezenas que representam os mesmos grupos políticos que hoje estão em Brasília com a intenção de manter a regra desse jeito, para que eles e elas, que estão em sua maioria investigados por crime de corrupção, continuem sentados e sentadas nas mesmas cadeiras. E aí eu peço até desculpa às mulheres, que eu estou usando aqui a linguagem de gênero para dizer eles e elas, quando a gente sabe que a grande maioria são eles mesmos.
É um bando de homem branco e rico que controla o país, que controla os partidos, que precisam ser democratizados, e um passo para a democratização da nossa política é a democratização dos nossos partidos. O que precisa vir através de uma reforma política real, uma reforma política decente, que retire o componente financeiro da disputa eleitoral. Aquela reforma política que foi demandada por mais de 7 milhões de pessoas que participaram do plebiscito, é que demandavam uma constituinte exclusiva para esse fim, para que aquelas pessoas que fazem a regra do jogo não tenham a prerrogativa de disputar uma partida que certamente não será uma partida justa, mas será uma partida mandrake, que é aquela partida que quando começa, você já sabe quando termina. Nosso mandato não trabalha com essa quantidade de requerimentos, que normalmente a gente não atua dessa forma, mas em algumas vezes a gente acredita nesse posicionamento da Câmara como um processo político que faça com que a Prefeitura abra os olhos para algumas políticas, para algumas áreas, para alguns setores, que a gente, através da nossa pesquisa, que através das nossas ações de fiscalização, percebe que não estão sendo bem feitas. Essa semana, agora nesse mês, que é o mês da pessoa com deficiência, a gente percebeu duas coisas que a gente não poderia ficar calado, não poderia ter ficado de olhos fechados quanto a isso. Uma é uma iniciativa que parte da própria Prefeitura. E aí, vereadora Marília Reis, quando a Prefeitura diz que vai fazer, a gente espera que ela faça. Eu acho que tanto eu, quanto Vossa Excelência, quanto o vereador Rinaldo, quanto a vereadora Ana Lúcia, nós não concordávamos que esse seria o melhor prefeito da cidade do Recife. Tanto que nós fizemos campanha para outros candidatos. Agora, já que é ele o prefeito, já que é o PSB que conquistou a gestão, naquilo que a gente acredita que é certo, que deve ser feito, a gente vai fazer o possível para que ele possa cumprir com aquilo que ele mesmo, que essa mesma gestão planejou. Quando, vereador Almir, no ano passado, em agosto do ano passado, a Prefeitura informou e chegou a publicar edital, dizendo que faria a requalificação de 12 calçadas, a um custo de 110 milhões de reais, com a maior parte desse recurso vindo das obras do PAC, nós ficamos de olho. Naturalmente, em agosto de 2016, de 2016, a gente ainda não tinha uma cadeira aqui, a gente não tinha um mandato de vereador, mas enquanto população, se esperava que aquele serviço fosse feito. Um ano depois, dessas 12 obras que deveriam estar finalizadas, 2 começaram. Uma ali na Avenida do Forte e outra na Rua Gomes Tabosa, a conhecida Rua da Lama, começaram. O vereador Rafa anda muito por lá. Começou lá já as obras, mas não terminou. Então, das 12, que não fui eu, não foi a oposição da época, foi o próprio prefeito Geraldo Júlio, que divulgou um edital, inclusive com orçamento, dizendo quanto custa, quando é que ia terminar. 12 calçadas, a um custo de 110 milhões de reais, e quando chega um ano depois, das 12, 2 tiveram as obras iniciadas, e as outras 10, nem isso. A gente teve a oportunidade de visitar algumas dessas calçadas, junto com uma pessoa cadeirante e 2 pessoas cegas, e vocês imaginam que para as pessoas que andam normalmente, ou enxergam normalmente, já é difícil caminhar por algumas ruas do Recife, avalia para quem precisa de cadeira de roda, avalia para quem não enxerga. Então ficam esses requerimentos não são novidade, esses requerimentos dizem respeito às 12 calçadas que o próprio prefeito disse que ia resolver. Então a Câmara aqui não está fazendo nada demais, a não ser lembrar a gestão de que tem um serviço a ser feito, serviço esse que a própria gestão se comprometeu a fazer no ano passado, e nem começou. Os outros requerimentos que a gente faz dizem respeito a sinais sonoros. As pessoas cegas, para poder atravessar a rua, precisam contar com aquele sinal sonoro. Quando o sinal está vermelho, por incrível que pareça, as pessoas cegas não enxergam vermelho. Elas precisam ouvir aquele sinal que faz tim, 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 e quando vai chegando perto de fechar, fica tim, 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 tim. Esses sinais sonoros, pasmem, em alguns lugares eles foram desativados porque algumas pessoas reclamavam do barulho. A gente não pode viver nesse tempo mais. A gente vive num tempo em que a gente tem que partir em busca do que se chama do desenho universal. A gente quer morar numa cidade em que todas as pessoas possam usufruir de todos os espaços públicos. E a gente garantir a acessibilidade, a gente garantir o mínimo
que é a existência de um sinal sonoro, para que uma pessoa cega possa saber a hora que atravessa e a hora que fica esperando, esse é o mínimo de cidadania que se quer cobrar e que se deve cobrar, especialmente nesse mês, que é o mês da pessoa com deficiência. Já foram realizadas aqui algumas audiências sobre acessibilidade, e é importante que as demandas desse segmento se tornem práticas dessa prefeitura. A Câmara Municipal está aqui para isso, não é isso, vereador Rinaldo? Então a gente está aqui demandando, colocando alguns sinais sonoros que, na nossa visão, no nosso modo de ver, são prioritários. Algumas pessoas que participam do movimento de pessoas com deficiência participaram dessa pesquisa, e o que a gente traz hoje é uma ajuda à prefeitura. É um diagnóstico de alguns sinais, de alguns semáforos que consideramos prioritários por estarem em áreas de grande movimento e muitas áreas centrais, onde há um trânsito efetivo de muitas pessoas, e muitas delas que precisam disso para poder viver numa cidade com a mesma qualidade de vida que outras pessoas que enxergam normalmente. Muito agradecido. Mais uma vez, boa tarde, senhores e senhoras vereadoras e vereadores. Venho aqui hoje defender o PL 21. Mais um projeto de lei, de todos os projetos que nós protocolamos, que não nasce da cabeça desse vereador, que não nasce da cabeça desse mandato. Esse é um mandato que se pretende um veículo, esse é um mandato que se pretende um instrumento de participação da sociedade, reconhecendo que existe um movimento muito grande de vários setores da sociedade que lutam por diversos direitos humanos e que precisavam e que precisam cada vez mais de interação com as casas legislativas, porque tem ideias, porque tem propostas, e que por uma condição formal as organizações da sociedade civil não podem protocolar elas mesmas projetos de lei, mas nós podemos e fazemos questão e ficamos muito contentes quando temos a oportunidade de ser esse veículo, quando somos procurados pelas organizações que têm demandas e a gente tem condições de responder a essas demandas, simplesmente porque acreditamos nas mesmas coisas e acreditamos na importância da incidência tanto do lado de fora, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, mas também aqui dentro, sendo um veículo para formalizar essas requisições, essas demandas, esses projetos. Então, o que eu venho falar agora não é novidade nenhuma para quem milita na área do direito à comunicação e da liberdade de expressão, do direito à informação. Eu venho trazer aqui uma demanda, Vossa Excelência, senhor presidente, que não é uma demanda nova para ninguém desse setor que eu estou falando. A gente vive um período, na política, mas também fora dela, em que cada vez mais as pessoas querem e têm o direito de saber como é que os recursos públicos são gastos, como é que se dão os trâmites dentro de um projeto de aprovação de uma lei. Então, existe uma demanda por um direito, que é o direito à informação. Há alguns anos, enquanto ainda militava no Centro de Cultura Luiz Freire, uma organização da sociedade civil, que forma, junto com outras muitas organizações, o Fórum Pernambucano de Comunicação, a gente tinha o hábito de perguntar o tempo inteiro à prefeitura, seja lá qual for a gestão, a gente não está fazendo aqui uma questão de política partidária, como eram gastos, como eram executados os recursos da publicidade. A gente tinha o hábito de fazer isso, tanto com relação às prefeituras, quanto em relação ao governo do Estado. Qual foi o resultado dessa nossa experiência? É importante, eu estou dizendo de forma bem didática, para que todo mundo possa compreender exatamente qual é o objetivo da nossa proposta. Pela lei do acesso à informação, como está hoje, o entendimento do gestor público é divulgar o resultado da licitação. Só que na comunicação, quem ganha o edital da comunicação não são os veículos de comunicação, não é o jornal, não é o rádio, não é a televisão, não é o site. Quem ganha o edital são agências de publicidade. Então, se você, vereador Jaime, for agora no portal da transparência, Vossa Excelência vai descobrir, por exemplo, quanto cada agência de publicidade já executou. Mas você não vai descobrir, você não vai saber quanto cada veículo, cada empresa de comunicação recebeu, tanto para produzir as peças, quanto para veicular as peças. Vereador Renato. Então, quando a gente fala que essa transparência a mais ela é necessária, é porque da forma com que ela está colocada hoje, ela é inócua. Porque para o cidadão, interessa muito pouco saber que a agência Black Ninja executou 5 milhões de orçamento da publicidade da prefeitura. O povo precisa saber quanto foi para a Globo, quanto foi para Bandeirantes, quanto foi para o Jornal do Comércio, quanto foi para o Diário de Pernambuco, para que a população possa avaliar
se foi bom esse tipo de gasto, se foi relevante esse tipo de gasto. Quando a gente passa numa obra da prefeitura que a gente vê uma placa, a gente vê lá na placa escrito, obra de revitalização de não sei do que, prazo, tal, custo, tal. Na publicidade a gente não vê esse custo, vereadora Marília. Está certo quem diz que essa é uma informação que já deveria estar disponível e que a prefeitura tem a obrigação de responder. É verdade. Essa informação, ela é uma informação que precisa vir hoje da chamada transparência passiva, que é aquela transparência que o cidadão, a cidadã tem que perguntar para a prefeitura responder. A minha experiência é muito ruim nesse sentido. Vocês podem acompanhar, quem faz pedido de acesso à informação sabe que apenas 25% daquelas informações requeridas à prefeitura são respondidas no prazo. Então não é suficiente, do jeito que está hoje não é suficiente. A gente se abraça para propor essa legislação, não é na lei de outro canto não, é na própria lei federal. A lei federal que existe hoje, vigente, diz que a prefeitura está obrigada a dispor desses valores na transparência ativa, não na transparência passiva. O que o nosso projeto de lei procura fazer é regulamentar essa tarefa. O nosso projeto de lei ajuda a prefeitura e ajuda qualquer gestor com o mínimo de decência a realizar essa transparência ativa, que é dizer à sociedade, é dizer às pessoas como são gastos os recursos da publicidade. E é importante ressaltar que a gente não está falando de pouco dinheiro. Nós estamos falando de uma média de 20 milhões de reais por ano. A gente está falando de mais de um compás por ano. A gente está falando de 20 milhões de reais. Não é qualquer dinheiro, não é qualquer coisa, não é uma merreca. É minimamente o nosso trabalho, o nosso dever, aprovar esse projeto de lei para que possa ajudar esse prefeito, ajudar essa gestão a prestar contas daquilo que faz de forma transparente, de forma republicana, para que a gente possa dialogar com esse gasto de modo a fomentar a comunicação estatal, para que as pessoas saibam cada vez mais tudo aquilo que a prefeitura está fazendo, mas sem abrir mão da necessidade que a gente tem de trabalhar para que haja políticas públicas de comunicação que garantam a todas as pessoas o direito de se informar. O seguinte, o regimento dessa casa ele é perfeito em alguns sentidos. O vereador Carlos Gueiros gosta muito do regimento. Nenhum projeto de lei ele é aprovado direto. A gente tem duas discussões. Hoje, o PL 21, esse projeto que nós propomos, que é um projeto do Fórum Pernambucano de Comunicação e do Centro de Cultura Luiz Freire, ele está em primeira discussão. Isso é importante até para que todo mundo compreenda o que está acontecendo hoje. Em aprovado hoje, ele precisa vir para uma nova discussão. Quando ele vem para uma nova discussão, existe a possibilidade de qualquer vereador que está nessa casa elaborar uma chamada emenda de plenário. Essa emenda de plenário possibilitaria a modificação do projeto de lei e retornaria ele para as comissões, o que faria com que ele demorasse um pouco mais para ser aprovado, justamente para que possa ser rediscutido. Ouvindo o que o vereador Marco Aurélio fala, eu compreendo que, embora esse projeto já esteja sendo protocolado há 6 meses, é natural que são muitos projetos que são protocolados, nem todos os colegas tiveram a oportunidade de ler na íntegra. Agora é importante dizer o seguinte, qual é a prerrogativa principal desse projeto? É pegar a informação que discrimina o custo da publicidade, que hoje não está na transparência ativa em lugar nenhum, está na transparência passiva, ou seja, a pessoa tem que perguntar e torcer para a prefeitura responder, e colocar ele na transparência ativa. Esse é o pré-requisito básico. Para se fazer isso, a gente regulamenta de uma forma que a gente viu exemplos em outros lugares. Então não é um projeto que veio de cima para baixo, não é um projeto que ninguém inventou. Ele é perfeitamente constitucional. A minha proposta é o seguinte, nós não podemos retirar esse projeto hoje, sob o risco de contrariar as organizações e grupos da sociedade civil que têm lutado por essa pauta o tempo todo. A minha sugestão, e para isso eu rogo pelo compromisso de cada um vereador que está aqui, que sabe como a gente tem trabalhado desde o começo do ano, dialogando com todo mundo, sem querer se impor, sem querer trazer transtorno para ninguém, que é o seguinte, a gente aprova hoje, já que a gente acha que o mérito dele é bom. Quando ele for vir para a segunda discussão, aí a gente combina. Vamos fazer o seguinte, a gente não traz ele amanhã, a gente traz ele na semana que vem, para dar esse tempo que a gente certamente precisa, para sentar numa mesa, oposição, base, sociedade civil,
e a gente fazer aqueles acordos que a gente sabe que são necessários para que um projeto que a gente tem certeza que é excelente possa passar pelo menos bom. A gente não pode retirar esse projeto sabendo que não há nenhuma garantia, a prefeitura não nos dá essa confiança de que um dia a gente vai discutir para ter o projeto que a gente quer. Então vamos botar em votação, cada vereador, cada vereadora que sabe como o nosso trabalho, como o nosso mandato trabalha, vai ter a prerrogativa de nos dar essa confiança para que na semana que vem a gente possa sim se reunir, trazer uma emenda de plenário, que a gente vai certamente concordar, nós mesmos vamos votar a favor da emenda, e a gente aprova a lei do jeito que a população precisa, para que o dado da publicidade não fique mais escondido. 20 milhões de reais não é qualquer dinheiro, vereador. E 30 segundos é o básico da TV. Você não compra 37 segundos, você compra 30 segundos. Dentro desses 30 segundos, você passa a mensagem que é obrigação do poder público, e você diz quanto foi que também deveria ser obrigação do poder público. A prefeitura não pode fazer nada sem dizer quanto é que está gastando. Muito obrigado. Eu vou olhar bem muito para aqui, para as galerias, que a opinião de vocês agora é fundamental. Veja, eu agradeço a parte, eu acho que o que se pede é razoável. Agora, nós precisamos aqui na casa fazer acordos e cumprir os acordos. Eu conheço cada vereador, cada vereadora aqui, sei que vocês são pessoas de palavra. Eu tenho minhas restrições quanto a essa gestão municipal. E sei o que a prefeitura faz para constranger a sua própria base aqui dentro da casa. Então é importante que o acordo que se faça hoje, ele seja um acordo mantido por cada um e cada um de vossas excelências que chegaram aqui para conversar comigo. Eu não tenho problema nenhum, vereador Rinaldo, em admitir essa emenda, que a gente podia ter admitido, inclusive, antes. Eu volto a dizer, esse foi um dos primeiros projetos protocolados nessa casa esse ano. Esse é o projeto 21 de 2017. Projeto que andou pelas comissões, inclusive a comissão que Vossa Excelência faz parte, esteve aí apto a receber emenda de quem quer que fosse. Caso o presidente já concorde com a gente de marcar o próximo dia para a gente trazer o nosso projeto, com a emenda que eu me comprometo eu mesmo a fazer, a gente votar ele na segunda-feira, e aí eu peço a compreensão das pessoas que vieram, na certeza de que a gente iria aprovar esse projeto, porque é um projeto bom, é um projeto constitucional, é um projeto importante, é um projeto que se apega na Constituição brasileira e nas leis que dizem respeito à transparência da publicidade. Ou seja, é um projeto que em seu mérito, eu reconheço que ele é, ele é perfeito, ele traz aquilo que a gente precisa. Ele não traz custo a mais, não. Porque a gente, na televisão, a gente não paga por segundo, não, a gente paga por bloco. Agora, eu compreendo que essa alternativa é melhor. Em vez de você ter no final, você ter durante a propaganda os 7 segundos. Embora esse não seja o elemento mais importante do nosso projeto. O elemento mais importante do nosso projeto é você tirar a informação da publicidade, da transparência passiva para a transparência ativa. Então, topa a conversa. Estou aqui olhando para a mesa diretora, estou olhando para o excelentíssimo presidente Eduardo Marques, o secretário Marco Aurélio, o vice-presidente Carlos Gueiros, pessoas que a gente tem acostumado a conversar, sabemos que são pessoas de palavra, que cumprem seus compromissos. Eu topo a gente trazer esse projeto de volta na segunda-feira, com a emenda que eu me comprometo a negociar com cada um e cada uma que tiver interesse nesse projeto de lei. E aí a gente vota. E aí a gente decide, a gente diz à população do Recife se a gente é a favor da transparência ou se a gente é a favor da obscuridade. Caso esse acordo seja feito, eu peço para retirar esse projeto de lei e na segunda-feira que vem, aqui nessa casa, a gente vota uma nova proposta com a emenda sugerida por vocês, vereadores e vereadoras, e naturalmente com a colaboração da sociedade civil, que é a verdadeira autora e protagonista dessa iniciativa. Eu queria dizer que eu tenho plena confiança no poder de proposição dessa casa. Acho que a gente mostrou isso quando, ao final do semestre passado, recebemos um catatal de projetos de lei do Poder Executivo, né, e demos conta. Né? A gente, naturalmente, não votou tudo do jeito que nós queríamos, mas conseguimos levar uma discussão adiante, a oposição fez o seu papel, a situação fez o seu papel, a prefeitura trouxe secretários a essa casa, e nós finalmente conseguimos votar aí um bocado de coisa.
Então, eu acho que cada vereador que está aqui, cada vereadora que está aqui, tem plena competência para poder sugerir aquilo que considerar ser importante de ser sugerido, para que o parecer da Comissão de Legislação e Justiça seja o melhor possível. A Comissão de Legislação e Justiça se reúne toda segunda-feira, minha gente. E as reuniões da CLJ, elas acontecem após a sessão. Então, o que a gente quer sugerir aqui é o seguinte: a gente não pode dar um prazo maior do mundo. Esse projeto esteve nesta casa durante 6 meses. Então, é importante que esse projeto seja votado. A gente tem apenas um mandato, né? Nós não temos como controlar o voto dos colegas. A gente tem como exercitar ou tentar exercitar o nosso poder de convencimento. Então, nós vamos participar da reunião na Comissão de Legislação e Justiça na próxima segunda-feira. Vamos dialogar com o presidente Aerto Luna, para que a gente possa, na terça-feira, trazer esse projeto à casa, e aí os vereadores e vereadoras que sentirem-se à vontade para aprovar esse projeto, poderão votar sim. Aqueles e aquelas que não estiverem à vontade para votar, por qualquer motivo que seja, vão votar não, e a democracia será feita. Mantenha o pedido de retirada do projeto, Vossa Excelência, senhor presidente. Vossas Excelências, a gente está vivendo momentos que as coisas vão acontecendo, né, se atropelando, e nós que fazemos um mandato da oposição, um mandato pequeno, o primeiro mandato do nosso partido aqui na Câmara, a gente tem sido demandado sobre várias pautas, e nós, feliz ou infelizmente, somos convidados a trabalhar um bocado, né? Agora, hoje de manhã, eu não era o único vereador que estava trabalhando um bocado. Vários de vocês estavam aí na luta, estavam cumprindo suas obrigações, e 5 de nós estivemos na audiência pública convocada pela Prefeitura do Recife sobre a Vila Naval. Estavam lá estava o vereador Rinaldo Júnior, né, o vereador Anderson, estava o vereador Alcides e estava o nosso querido vereador Rodrigo Coutinho. Foi um momento em que se percebeu, número 1, que aos poucos, à custa de muita luta, à custa de muita participação popular, a gestão do PSB, a gestão da Prefeitura do Recife, está começando a aprender que não dá mais, em tempo de hoje, para tomar iniciativas, para realizar projetos, para lotear a cidade de cima para baixo, procurando enfiar a goela abaixo das pessoas aquilo que os gestores e o mercado imobiliário querem. Se percebeu essa noção a partir do momento em que primeiro a Prefeitura aumentou a quantidade de pessoas que poderiam ir à audiência. Era limitada para 200 pessoas e nas vésperas, com muita luta, a movimentação da sociedade civil conseguiu que esse número aumentasse para 400 pessoas. E foi apresentada uma proposta de um projeto que compreenderia aquele trecho da Vila Naval a partir de uma possível venda do terreno pela Marinha. É um projeto que tem algumas qualidades, é um projeto que preserva um pouco da área verde, é um projeto que tem uma aplicação da chamada outorga onerosa, que é um instrumento que a gente já está há muito tempo lutando para que seja implementada. Então é um projeto que apresenta alguns avanços. Agora, a discussão não foi feita da melhor forma, porque muita gente que compareceu à audiência teria preferido ser convidada um pouco antes. Porque quando a gente quer mudar as coisas na nossa cidade, Rafael, daqui para frente, não pode mais a Prefeitura chegar e dizer eu quero assim, o que é que vocês acham? É o contrário. É chegar para a população de determinado bairro e dizer, população, o que é que vocês querem? E aí a gente vai tentar ver como é que implementa. Então, houve muitas críticas, muitas pessoas da comunidade que usaram o tempo regulamentado do microfone, usaram seus 3 minutos, demonstraram um descontentamento pela forma com que o projeto foi adotado, ou foi apresentado, demonstraram um descontentamento por não terem sido avisadas com a antecedência que seria necessária, demonstraram algum descontentamento pelas próprias incertezas que qualquer projeto nesse sentido certamente gerará e que são incertezas que precisam ser tratadas com horizontalidade, com abertura, com transparência, com a possibilidade de um diálogo cada vez maior entre o poder público e a sociedade. Houve muitas presenças de organizações que mostraram-se dispostas a participar dessa construção. Existe o movimento agora Santo Amaro Resiste, existe o pessoal do próprio CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que estava presente, o pessoal do IAB, Instituto de Arquitetos e Arquitetas do Brasil, o pessoal do Direitos Urbanos, que tem sido um grupo que tem fomentado, não é de hoje, a discussão sobre o direito à cidade no nosso município. Então foi um primeiro passo, vereador Rafael, antes que eu passe a palavra para Vossa Excelência, foi um primeiro passo que precisa ser visto como assim, um primeiro passo
importante, necessário, que precisa agora dar seguimento, com um ciclo de diálogos com aquela comunidade, com um ciclo de diálogos com aquelas pessoas que querem pensar um modelo diferente para a cidade, porque eu ficaria muito mais à vontade se quando esse projeto viesse para a Câmara, porque ele precisará vir, eu ficaria muito mais à vontade para votar um projeto feliz, satisfeito, de mãos dadas com a bancada da situação, se esse projeto tivesse sido um projeto amplamente debatido, que tivesse partido de uma consulta popular e que, mais do que tudo, e aí eu acho que Vossa Excelência vai concordar comigo, que a população de Santo Amaro sentisse-se contemplada naquele projeto. Algumas movimentações que a gente percebe por conta do pessoal do Instituto Pelópita da Silveira, que tem sido responsável pelo projeto até então, fazem muito sentido. Agora podem ser mais ousadas. Eu vou dar alguns exemplos. Fala-se de habitação popular em Santo Amaro, nos poucos trechos que se vê que se pode construir. Se tem poucas áreas livres dentro do bairro de Santo Amaro, por que a construção dessas unidades não pode ser na própria Vila Naval? Por que não pode ter habitação popular na Vila Naval? Por que a gente não incorpora conceitos mais ousados, como a própria Prefeitura de Paris já incorpora desde a década de 70, que é você ter habitação popular, já pensou, no mesmo prédio das outras habitações, para a pessoa que está, por exemplo, contemplada pela área ZEIS, pudesse morar no mesmo apartamento, no mesmo andar de uma pessoa de classe média, de uma pessoa de classe alta. Isso não é novidade em Paris, isso não é novidade em Nova York, podia ser aqui. Porque, por exemplo, a gente, em vez de fazer um projeto como está fazendo, não faz uma operação urbana. Qual a diferença? Quando você faz uma operação urbana, os custos de mitigação que têm que ser pagos pelo empreendedor, eles obrigatoriamente precisam ser executados na área. Então, você faz uma operação urbana, você garante o direito das pessoas de Santo Amaro, que aquelas intervenções que vão facilitar a vida das pessoas vão acontecer ali, e não em outros lugares da cidade. Então tem muita coisa que a gente consegue construir. Fiquei muito contente por ter participado da audiência, por ter visto a participação de 5 vereadores. A gente sabe que isso não é fácil. Imagina quando é uma coisa que acontece fora da Câmara, você vê 5 colegas importantes da base e da oposição, interessados. Na verdade, eu sou interessado, porque só foi homem. Interessados nessa discussão, é muito bom. Acho que traz um componente importante para a gente. Eu espero que o movimento que agora nasce acerca do projeto da Vila Naval ganhe força, possa propor e possa se aproximar dessa casa, no sentido de que a gente pegue aquilo que a Prefeitura já pensa e possa tornar uma coisa ou completamente diferente, ou pelo menos muito melhor, mas que a gente faça ali aquilo que a cidade quer e aquilo que a cidade precisa. A comunidade de Santo Amaro não é qualquer comunidade. Vossa Excelência é filho de lá, sabe. A comunidade de Santo Amaro é uma comunidade residencial, é uma comunidade feita por pessoas que lutaram pelo lugar em que estão e fizeram casa no lugar em que estão. Ninguém chegou de lá de paraquedas, ninguém chegou de lá porque ouviu falar que lá era bom. Quem está lá hoje, está lá 10, 20, 30, 40, 50 anos. Existe uma sensação de pertença que não foi tirada nem pelo muro da vergonha do Tacaruna, que envolve a comunidade. Quem está lá, gosta de estar lá, faz questão de estar lá e deixou o recado muito negritado para todo mundo. Não vai sair de lá sem que haja uma resposta imediata. Então, como Vossa Excelência disse, qualquer que seja a solução para a área da Vila Naval, precisa ser imprescindível que o empreendedor que vier a comprar o terreno se comprometa em ele executar as obras de interesse social que tiverem propostas como prerrogativas de mitigação. Então não pode ser só projeto, vai ser de qualquer jeito, porque do jeito que está lá no projeto está assim, elaborar pareceres de não sei o quê, pensar possibilidades de não sei o quê. Então tem que estar lá no projeto seguinte, será obrigado a realizar, primeiro. E outra, é preciso que haja um amplo debate para saber de que forma aquilo ali vai ser feito. E aí, corroborando com Vossa Excelência, nós não temos de fato para lá pressa nenhuma. Aquele terreno não foi comprado. O empreendedor, se é que existe um empreendedor que já está querendo comprar, não apareceu ainda. Existe um plano diretor vigente para aquela área. Então, se por acaso houver uma compra, alguma obra pode ser construída lá, de acordo com a lei que hoje rege as construções na nossa cidade. Então, não tem nenhuma agonia para votar esse projeto. Tem que ser muito debatido no bairro. Todo mundo que esteve lá hoje demandou reuniões abertas dentro do bairro.
tem que chegar aqui na Câmara no seu prazo normal, para que cada vereador e cada vereadora possa propor emendas, e aí a gente envia ao plenário para votar um projeto que vai ser o melhor projeto para a cidade. A gente não vai aqui ficar de picuinha, porque é prefeito X, porque é vereador Y, que é o partido de acolá, porque é um negócio que não fez na conta. Não existe nenhum interesse da bancada da oposição de fazer isso, Vossa Excelência sabe, faz parte comigo disso. A vereadora Marília, que também é a liderança da oposição, está fechada com a gente vai fazer o possível e o impossível para vir um projeto que seja um projeto popular, defendido pela população de Santo Amaro. E número 2, vamos fazer o possível para que isso seja debatido o máximo possível. E número 3, fazer questão que as melhorias sociais que o bairro demanda sejam a primeira ação de execução de qualquer obra que aconteça no local. Muito obrigado.